Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Precisamos ler essa obra devagar, com muita atenção, pois em cada capítulo encontramos novos ensinamentos à luz da doutrina espírita, pois quando lemos rápido, às vezes não percebemos alguns detalhes que estão nas entrelinhas. Então, vamos lendo devagar e comentando os aspectos mais interessantes, para podermos extrair os mais profundos ensinamentos e aprofundando as revelações. Assim, agora, o capítulo 28 vai falar sobre o serviço. No capítulo anterior André Luiz encontra o trabalho, lembram-se? Ele estava nas câmaras retificadoras, aquelas câmaras horríveis, com aquelas criaturas que vomitavam, aqueles fluidos pestilentos. Agora André Luiz vai realmente iniciar os seus trabalhos na colônia Nosso Lar, vamos ver como isso acontece aqui. Capítulo 28. Em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Lembrando que em Nosso Lar, todos os dias no momento do crepúsculo, há uma prece coletiva na qual toda a colônia espiritual se recolhe. Para o que está fazendo, na medida do possível, os ministros se reúnem na governadoria e o governador de Nosso Lar conduz uma oração coletiva. Também já sabemos quem são os samaritanos. Os samaritanos são trabalhadores do Ministério da Regeneração que regularmente vão ao umbral, para recolher os espíritos que estão preparados para serem atendidos. E aqui, é um ponto que vale relembrar, a colônia Nosso Lar está situada nas proximidades do umbral, nos limites extremos do umbral, lembrando que já comentamos isso aqui, que o umbral é uma faixa de espaço que começa na crosta planetária e se estende acima na atmosfera, onde há imensas regiões espirituais, que com o corpo físico nós não temos acesso. Nos limites do umbral, logo após as fronteiras do umbral, pertinho, ali na fronteira está a colônia Nosso Lar. E isso já foi explicado aqui nos primeiros capítulos dessa obra. Relembrando também que o Ministério da Regeneração é aquele ministério cuja incumbência é estar em contato permanente com o umbral. Vejam bem, dos 6 ministérios um deles foi criado para atender ao umbral, recolher os espíritos, ajudar, assistir, acompanhar e avaliar aqueles que estão em condições de serem atendidos e aqueles que ainda não estão em condições. Assim, há todo o ministério com milhares de espíritos, todos trabalhando para atender o sofrimento do umbral, e essa equipe de socorristas que regularmente sai da colônia e vai até o umbral e recolhe aqueles que estão prontos, aqueles que se mostram aptos a receberem o atendimento na colônia espiritual, e esse grupo é chamado de samaritanos. Assim, a equipe vai ao umbral, mas regularmente em horários determinados se comunica com o ministério, informando a região onde estão e quantos espíritos foram recolhidos, eles se comunicam, mantêm uma comunicação regular. Estabelecido o contacto elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Aqui, os samaritanos estão informando que resgataram 29 irmãos, e esse é um trabalho árduo, porque aqueles espíritos ali resistem, eles não querem deixar que a pessoa seja atendida. Vejam o trabalho dessa equipe, esses socorristas são espíritos altamente preparados em pessoal, isso aqui é igual ao corpo de bombeiro, para trabalharmos como samaritano, temos que passar por um treinamento severo, um treinamento árduo, essa não é uma atividade fácil não. É de boa vontade e tem que ter muita preparação. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados,
Tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Vejam que interessante a pergunta do André Luiz. Porque temos a fantasia, acreditamos que assim desencarnamos, todo o espírito volita, todo o espírito se comunica pelo pensamento e todo o espírito se desloca para todos os lugares. Não é assim, um espírito para ele volitar, para se deslocar, ele tem que ter elevação moral, porque a evolução não tem mágica, a natureza não dá saltos mágicos, a pessoa desencarna, ela só perdeu o corpo, ela continua com os pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas perturbações, a morte não é uma mágica. Ele mesmo havia chegado em nosso lar carregado em uma maca, e o Tobias está lembrando-o, e comenta que o avestruz tem asa, que é uma ave, mas já vimos avestruz voando? Por causa do seu peso, por causa da estrutura, assim as asas do avestruz são deficientes para que ele possa voar, por outro lado a andorinha que é leve voa o quanto quiser. Querendo dizer que quanto mais imperfeito, quanto mais vinculado ao vício, à perturbação e ao mal, mais pesados são os nossos fluidos, e isso dificulta a vida no mundo espiritual. Assim, se quisermos transportar o avestruz, teremos que carregá-lo, já a andorinha não, ela voa, e é isso que é importante entendermos. E para que possamos entender melhor, vamos lá no Livro dos Espíritos, particularmente na questão de número 100, e lermos a questão 100 em diante, a escala dos espíritos ou escala espírita, os níveis evolutivos dos espíritos, percebemos que não estão no mesmo nível de evolução, quanto mais imperfeito, menos recursos, quanto mais aperfeiçoados, mais amplitude, mais possibilidades. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte como a ponderar algo muito sério e exclamou. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Todos estavam preocupados, porque estavam chegando muitos espíritos necessitados de atendimento. Imaginem que sejamos uma enfermeira, um enfermeiro, uma médica, um atendente, em um hospital, e de repente chegam 29 pacientes graves de uma vez só. Imaginem o trabalho, o desafio. Por que é desafiador 29 pacientes simultaneamente em estado grave? É uma situação difícil e vejam que eles iam chegar depois da meia-noite, já era de noite e eles estavam trabalhando ainda. É um hospital mesmo. Então, o que percebemos aqui, eles vão varar a noite de plantão médico. Tobias, aquele ser proativo, vamos ver isso aqui, que ele é um servidor proativo, não fica reclamando, centrado nas tarefas, logo determina como acomodar os recém-chegados, separando-os em estado mais críticos, porque estavam recebendo espíritos que se encontravam catatônicos e outros com perturbação mental, mas em uma situação um pouquinho melhor. Percebemos então que o Tobias estava dividindo com a Narcisa o local para acomodar os espíritos recém-chegados, mas a questão é que precisava resolver mão de obra para os trabalhos que deveriam ser executados, porque muitos trabalhadores do Ministério da Regeneração estavam na crosta. Prestemos atenção, pois o momento que isso aqui está acontecendo, estava em plena Segunda Guerra Mundial, então era uma situação difícil. A colônia Nosso Lar estava atendendo os encarnados em função do pânico das mortes coletivas.
Então, aqueles trabalhadores mais preparados, mais fortes, estavam na crosta ajudando e outros trabalhadores estavam na caravana dos samaritanos. Tinham trabalhado 24 horas e iam chegar exaustos. E o Tobias agora precisava acionar um plantão noturno para atender aos necessitados. E, agora, André Luiz vai brilhar, de novo André Luiz está aprendendo uma lição. Vai dar agora mais um salto. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo acrescentando: Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. André Luiz se ofereceu para ficar à noite, apesar de ter ajudado ali o dia todo e de estar cansado, ofereceu seus serviços. Estamos testemunhando aqui essa transformação verdadeira e íntima que André Luiz está passando. Com essa atitude de colaboração e participação, Tobias ficou admirado e contente. Apesar de não poder permanecer no plantão noturno, porque tinha outras obrigações, Tobias deixou todo o plano de trabalho traçado e advertindo que se fosse necessário poderiam chamá-lo. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Colocando literalmente a mão na massa, André Luiz e os outros trabalhadores ajeitam tudo para acomodar os necessitados, todos participam no trabalho. Porque não existe varinha mágica, não, tem que trabalhar apesar do cansaço do dia inteiro de atividades. E agora vem a lição. Vejam que interessante, seu interesse pelo trabalho naquele momento era transformá-lo em momento de alegria e dedicação para que quando pudesse reencontrar a sua mãe, quando encontra-se novamente Genésio e Clarencio, se sentir digno, como alguém que correspondeu às expectativas, como alguém que fez por merecer o auxílio recebido. Lição importantíssima essa aqui, André Luiz estava preocupado com isso. Porque ele foi resgatado no umbral, foi levado a um hospital, a mãe dele veio visitar, o Clarencio foi lá ajudar, a dona Laura o recebeu na casa dela, o Lísias estava ajudando, o ministro Genésio recebeu ele, depois que o Clarencio providenciou oportunidade, ele estava recebendo muito. Ele estava recebendo muito esclarecimento, muito conhecimento, e ele sentiu necessidade de dar alguma coisa, ele estava sentindo necessidade de retribuir tanta coisa que ele estava recebendo. Assim, é esse o fluxo da vida, recebemos, não tem problema nenhum em receber, mas precisa ter reciprocidade, isso nos dá dignidade. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas. Mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse.
Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Vejam que interessante, André Luiz conseguiu sair dele. É difícil isso, às vezes ficamos tão presos a nós mesmos, ficamos tão voltados para nós mesmos, que nos esquecemos de olhar para o outro, nos esquecemos de enxergar o outro, as necessidades do outro, a situação do outro. Então André Luiz saiu de si mesmo, e começou a enxergar ao redor dele, olhar ao redor, perceber as pessoas ao redor dele. Então isso é importante. E o que ele notou? Que a Narcisa, a enfermeira Narcisa, que é uma senhora, se destacava pela bondade maternal dela, era uma mãezinha, uma mãe dos doentes. Percebemos a partir daqui que está começando uma grande amizade, uma amizade bonita. Vamos perceber isso aqui ao longo do livro, uma amizade belíssima, e aí o André Luiz puxa o assunto, puxa uma conversa. E vejam, ela trabalha há 6 anos e alguns meses e faltam um pouco mais de 3 anos para realizar os desejos dela. Que desejo? Por que ela precisava trabalhar 10 anos nas câmaras de retificação? Que história é essa? Essa história maravilhosa, que vai ser contada agora. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Endosso. Quem lembra? O endosso é como se fosse um fiador, é uma fiança, uma intercessão, isso é que é um endosso. Você não tem como pagar, alguém endossa, a fiança, te dá uma fiança, é um cheque especial, um aval, correto? E aí o André Luiz fica curioso, qual que era o desejo da Narcisa? Ela precisava reencarnar e encontrar espíritos amados, espíritos ligados a ela, para um trabalho de elevação conjunta. Eles tinham uma coisa juntos para poder se elevar. Indiretamente a irmã Narcisa vai contar a história dela, e diretamente vai dar uma lição para André Luiz. Vejam o que ela está dizendo: corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Que desequilíbrios? Apego, ciúme, possessividade, controle, desequilíbrios do sentimento. Quando amamos queremos possuir, quando amamos queremos dominar, quando amamos temos um ciúme doentio, quando amamos temos um apego doentio, isso é um desequilíbrio do sentimento. E é difícil corrigir isso. Então o que a ministra veneranda fez? Pediu para ela ficar nas câmaras de retificação. E quem está nas câmaras de retificação? Espíritos desequilibrados. Desequilibrados de quê? Do sentimento. Exatamente. Porque o semelhante cura o semelhante. Ela estava com desequilíbrio do sentimento. Precisava trabalhar em um lugar em que as pessoas têm muito desequilíbrio do sentimento, para que ela pudesse se curar, se reequilibrar. Perceberam? Não é um capricho da ministra veneranda. O que a ministra veneranda pediu foi uma medida educativa, uma medida preparatória. Ela disse: eu vou endossar, mas você precisa se preparar, você precisa de equilíbrio das emoções, você precisa de equilíbrio do sentimento, equilibrar seu sentimento. Vejam, é isso,
E aí vem a lição para todos nós que estamos aqui estudando. Na colônia Nosso Lar, tudo é muito organizado. Tudo na espiritualidade superior é equilibrado e é organizado, porque só existe desordem no umbral. Nas colônias com um grau maior de espiritualidade a ordem e a organização é maior ainda. A disciplina é requisito básico, e quanto mais nós avançamos para as esferas superiores, mais disciplina e mais organização, mais cuidado, sensibilidade, aprumo, é da lei. E por outro lado, quanto mais descemos para as esferas inferiores, mais desorganização, mais balbúrdia e mais indisciplina. Percebemos nesse capítulo quanto trabalho daremos para a espiritualidade superior, caso não nos preparemos para a nossa vida no mundo espiritual. Apesar de sabermos o quão eles são devotados, carinhosos e atenciosos, poderíamos de nosso lado, nos prepararmos para darmos o menor trabalho possível para eles. Seria de bom tom e facilitaria nossa estadia no umbral ou nas câmaras retificadoras. Aprendemos também com a enfermeira Narcisa, que trabalhar nas câmaras de retificação para ela, foi para corrigir seus desequilíbrios do sentimento. E assim, o que ela aprendeu ali? Ela aprendeu a tratar todos os enfermos como se fossem os filhos dela, assim agora ela conseguia amar de forma equilibrada, não amar de uma maneira exclusivista, possessiva, e isso é muito difícil, porque nós somos ainda muito tribais. O nosso sentimento ainda é muito tribal, é muito aquele grupinho, os nossos. Para os nossos, nós damos todo o amor, para os outros nada. É um amor ainda muito egoísta, e aqui o que ela estava aprendendo? A amar com universalidade, está aprendendo aqui um amor amplo, um amor que auxilia todos. É claro que ela ama, continua amando os filhos, o marido e as outras pessoas que são das relações dela. É claro, esse amor é grande, mas sem posse, sem possessividade, com controle. Não é um amor doente, é um amor saudável. Então, é essa lição grandiosa do capítulo 28.